Oi, eu sou o Gucipri e este é o Pop Pop. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e eu preparei alguns vídeos com essa temática para entrar no ar aqui no canal esse mês. Vou falar sobre comportamento, contar um pouco da história do movimento, falar de algumas séries e algumas dicas LGBT, entre outras coisas aqui e no Instagram. Mas hoje, para começar, eu vou explicar o significado de cada letra desta sigla que cresce dia após dia. Então, vamos nessa! E antes da gente começar, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que vai sair daqui pra frente. Aproveita e já me segue lá no Instagram, porque lá também vai ter conteúdo. Para a gente começar a falar da sigla LGBTQIA+, é necessário entender que ela evoluiu de uma outra sigla, a sigla GLS, que talvez, se você é uma gay novinha, você nem sabia que ela existia. Ela foi muito mais usada nos anos 80, 90 e o comecinho dos anos 2000. A sigla significava gays, lésbicas e simpatizantes, sendo simpatizante uma pessoa que apenas não se opunha à sua existência. Bom, a gente sabe que o movimento social e político para a inclusão de pessoas com diferentes orientações sexuais e de gênero evoluiu muito e vem evoluindo dia após dia. Então não fazia mais sentido uma sigla tão excludente quando a gente tem uma variedade tão grande de gêneros. Também não fazia muito sentido dar o protagonismo aos simpatizantes, sendo que o protagonismo devia estar apenas dentro da classe. Sendo assim, a sigla evoluiu para GLBT, que era gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Porém, aconteceu um outro problema de colocar o protagonismo de um homem na frente de tudo, como sempre. Isso era claramente o resquício de machismo estrutural. E mais uma vez a sigla mudou, chegando mais próximo do que ela é hoje, virando LGBT, colocando lésbica em primeiro lugar, tentando dar um maior protagonismo para essa classe. Infelizmente a gente sabe que isso não foi tão suficiente assim. Eu gostaria que tivesse sido mais eficaz no que foi feito, mas a gente sabe que as lésbicas ainda são muito fetichizadas por homens cis por aí. E não foi a sigla que mudou isso, infelizmente. Mas por fim, o que significa e qual a importância de cada uma das letras dessa sigla? O L é de lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas do mesmo sexo. A letra E inicia a sigla, como eu disse pra vocês, por causa de um protagonismo feminino que deveria ser muito maior do que é hoje. G é de gay, que é um homem que se atrai afetivamente ou sexualmente por uma pessoa do mesmo sexo. E embora a palavra gay possa ser designada para falar sobre uma mulher ou sobre um homem homossexual, ela é majoritariamente usada para se referir a homens. A palavra em si tem uma conotação quase que 100% masculina. Bissexuais são homens ou mulheres que se sentem atraídos afetivamente ou sexualmente por ambos os sexos. E aí, dentro dessa sigla, a gente consegue tirar uma outra letra que estaria lá dentro do mais no final da sigla, que é a letra P, de pansexual. Uma pessoa pansexual é uma pessoa que se atrai afetiva ou sexualmente por pessoas, independente de sexo e gênero. Logo em seguida, a gente tem a letra T, que são transexuais ou transgêneros. E sim, existe uma diferença entre transexual e transgênero. Uma pessoa transgênero é uma pessoa que não se identifica em graus diferentes com o comportamento e papéis impostos pela sociedade e pelo gênero empregado a ela no nascimento. Enquanto que transexual é uma pessoa que não se identifica com o gênero imposto no seu nascimento, desejando ser reconhecido pelo gênero oposto. Uma pessoa transexual, seja ele homem ou mulher, pode ou não querer passar por uma cirurgia de redesignação. Ou seja, uma intervenção médica e cirúrgica que realiza a adequação dos atributos físicos, por exemplo, as genitálias. Ainda dentro da letra T, a gente tem travestis. Esse é um termo mais comum em países latinos, como aqui na América, e na Espanha e em Portugal. Embora esse termo ainda cause muita divergência, a maioria do público das pessoas dentro da classe LGBTQIA+, acredita que por mais que a travesti invista num visual e numa estética mais feminina,
ela não se importa tanto com a sua genitália, muitas das vezes não se importando e não querendo passar por uma cirurgia de redesignação que eu expliquei agora há pouco. Infelizmente a gente sabe que essa parte, a letra T, é a parte mais marginalizada dessa sigla inteira, quase ninguém consegue entender esse gênero. Eu não estou no meu lugar de fala, então quem sou eu para falar e explicar esmiuçadamente o que é ser trans? Mas vale uma busca rápida aqui mesmo no YouTube para você encontrar pessoas trans mostrando as suas experiências e falando sobre as suas vidas para que fique mais claro para você. Queer. Uma pessoa que se identifica como queer não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Ela tá ali entre esses dois gêneros ou até além, indo para fora, expandindo para outros gêneros ou até fazendo fusão de gêneros. Muitas pessoas consideram a palavra queer, esse termo, como um guarda-chuva pro não binarismo e pro gênero não conformista. Basicamente, todo esse guarda-chuva se baseia em pessoas que não se identificam com nenhum gênero ou que se identificam com mais de um. A gente vê, por exemplo, muito a moda com as roupas a gênero, roupas sem gênero, se expandindo bastante ao redor do mundo todo. E a moda deve muito isso a esse movimento de gênero. Afinal, roupa não tem gênero, né? Eu achei um artigo bem interessante sobre não binarismo, sobre queer gender e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma lidinha. Intersexo. Diferente de uma pessoa transexual, uma pessoa intersexo nasce com uma questão biológica. Apesar do mais comum na biologia ser XX e XY, como muita gente ama esfregar na cara da gente, mesmo sem saber um pingo de biologia, não significa que ser mais comum que é o correto, porque dentro da biologia ainda existem XXX, XXY, XYY e XXXX. E a cada 100 pessoas, uma nasce assim, nem menino, nem menina. E o que isso significa? Significa que essa pessoa pode nascer com aparência masculina, por exemplo, e todos os seus órgãos internos inferiores podem ser do sexo oposto. Como, infelizmente, a maioria dos médicos não conseguem entender que uma pessoa não precisa ser designado como menino ou menina, eles acabam fazendo uma cirurgia para adequar o sexo da criança quando ela ainda é bem jovem. E muitas vezes essa adequação causa problemas futuros, que a pessoa não consegue se identificar com o gênero em que ela foi posta. Por isso, hoje é aconselhado aos pais que eles esperem que a criança cresça e aí essa cirurgia ocorra quando e se essa criança quiser. Assexual. Não assexuado, hein? Lembra lá da escola, assexuado é um ser que não reproduz ou que se autorreproduz, não tem nada a ver com isso. Assexual é um termo usado para designar a falta ou a inexistência de atração sexual por outras pessoas. Mas é mais profundo que isso. O assexual é um grande guarda-chuva com diversas ramificações por dentro dele. Quando eu estava fazendo a pesquisa de gênero e buscando textos e informações de coisas que não são o meu lugar de fala e que eu não entendo tanto assim, pra não falar tanta besteira assim, ainda correndo o risco de falar alguma besteira, eu esbarrei num vídeo de uma moça que chama Thalita Piacentini. O vídeo tem mais de 1 milhão de views. Ela é assexual e ela explica o que é, como ela reconheceu, como ela descobriu. Ela responde algumas perguntas dos inscritos delas sobre a sexualidade. É bem interessante. Então nada melhor do que dar o lugar de fala a quem tem esse lugar de fala. O link vai estar aqui na descrição, vai lá pra assistir depois. E aí no final da sigla tem o mais, aonde se encaixam todas as outras definições de gênero. Caso você não saiba, nós temos para mais de 50. Entre elas nós temos crossdressers, FTM, MTF, two-spirit, andrógeno, bunch, genderbender e é muita coisa. Eu vou deixar linkado aqui na descrição também um artigo com todos esses gêneros para vocês darem uma lida. Bom, gente, é isso. Eu espero não ter falado nenhuma besteira. A minha ideia aqui era só conversar com vocês, falar, contar um pouco sobre isso, sobre o pouco que eu sei. E eu resolvi contar isso porque eu fiz um comentário esses dias atrás em um post de um youtuber que respondeu uma questão LGBT. Ele é hétero, é um gamer. E rolou uma discussão no comentário que eu fiz.
Mas foi uma discussão legal, foi uma discussão, não teve ninguém apontando o dedo pra ninguém, só fui questionado sobre o assunto, sobre algumas coisas que eu disse, respondi as coisas que eu disse, aparentemente as pessoas entenderam, me agradeceram por ter falado, então eu achei que seria legal. Eu sei que existe bastante gente falando sobre isso aqui no YouTube, tem gente muito maior que eu falando sobre isso no YouTube, que na verdade não precisa ser tão maior que eu pra ser maior que eu, mas eu achei que valia o meu ponto de vista e a minha vivência dentro dessa sigla. Se eu falei alguma besteira, comenta aqui embaixo, vamos aprender junto, me explica, que eu tô super aberto pra conversar com vocês. Já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que deva saber isso e entender o como usar a sigla, o como falar corretamente com as pessoas e qual termo usar. Um beijo e até o próximo vídeo.